E aí, galerinha do MSK, tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade de vocês. Preparados para mais um cultinho? E você, tem sonhado aí? Você já imaginou em algo que você queria muito conquistar e não conquistou ainda? Hoje vamos falar sobre um rapaz que era muito sonhador. Ele gostava de sonhar. Mas existiam pessoas que não gostavam quando José sonhava. Isso mesmo. E tinham inveja de José, ao ponto de jogá-lo em um poço. Hoje vamos aprender sobre José, um menino sonhador de apenas 17 anos. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, chamando a presença do Espírito Santo neste lugar. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos louvar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos tudo o que temos e tudo o que somos. Te entregamos nossos corações, te entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Senhor, tu é bem-vindo neste lugar. Faz morada em cada casa, em cada lar. Senhor, toma cada criança nas tuas mãos, Senhor. Que cada criança seja protegida e guardada por ti, Deus. Que elas possam sentir a tua presença neste lugar. Senhor, venha falar aos nossos corações através dos louvores. Venha falar em nossos corações, Pai, através da palavra. Que o Senhor possa guardar cada criança, cada mente, cada família e cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Levanta aí da sua cadeira agora, Arena MSK, e vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos lá? Você pode adorar o Senhor com as suas palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, ó Rei, que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aplauda o Rei. MSK.
Amém. E aí, galerinha do MSK, a tia Tati está muito feliz de estar aqui com vocês, mais um cultinho. E agora chegou a nossa hora de sonhar, está na hora da nossa dinâmica. E hoje, para a nossa dinâmica, a gente vai falar, como eu já falei, de sonhos. E aqui, as crianças estão com as caixinhas delas aqui distribuídas, e a ideia da dinâmica de hoje é a gente pegar uma caneta, uma caixinha e um papel em branco, onde a gente vai escrever qual é o nosso sonho. Aí, a tia Tati agora vai distribuir os papéis aqui para as crianças. E agora eu quero que vocês escrevam nesse papel um sonho do fundo do coração de vocês e vocês vão colocar dentro da caixinha. Nessa caixinha, agora vocês vão guardar o sonho de vocês, vão guardar muito bem e vai representar como vocês vão guardar esse sonho e proteger esse sonho em oração. Porque a gente sabe que todos os nossos sonhos, a nossa vida, a gente tem que colocar em oração diante de Jesus, porque é Ele que pode fazer tudo pela gente. Então, agora eu quero que vocês guardem os sonhos e como se fosse em oração, vocês guardem os sonhos de vocês como a vida de vocês. Mas a gente sabe que existe muita coisa para atrapalhar os nossos sonhos, como inveja de outras pessoas e muitas... Bom, como eu ensinei para vocês, existem muitas coisas que podem atrapalhar o nosso sonho, como a inveja. E aqui foi um exemplo muito claro disso, que é muito feio, né, gente? A gente fica tão focado no sonho do outro que a gente esquece de guardar os nossos sonhos. Mas Jesus ensina pra gente que a gente tem que orar pelos nossos sonhos, que a gente tem que guardar os nossos sonhos e não deixar. Então, esse ano, eu quero que a tia Tati quer que você ore pelos seus sonhos e que você guarde ele muito bem, que você proteja ele e ore também pelo sonho do amiguinho. E segue a gente lá no Instagram, no @MSK-Regional5. Ahá! Achamos vocês. O que vocês estão fazendo, gente? Ah, muito bem! Nós vamos hoje contar a história de quem sonhava muito, de um sonhador, né, tia Carlinha? Isso, muito bem. Vocês sabem, lá na Bíblia, quem era o menino que mais sonhava? Não é Paulo. Moisés. Também não é Moisés. Judas. Também não é Judas. José. José, muito bem, Daniel. Hoje nós vamos falar sobre a história de José, que era um menino de apenas 17 anos que sonhava muito, não é, tia Gia? É, ele era sonhador, ele sonhava e todos os sonhos que ele tinha aconteciam. E os irmãos dele tinham muita inveja dele por causa disso. Além disso, ele era muito querido pelo pai, né? Ele tinha o pai dele, que era o Jacó, ele era o preferido do pai. Deu uma túnica toda brilhante, linda, e aí os irmãos ficaram com mais inveja ainda. E aí vocês sabem o que aconteceu? Os irmãos dele foram com ele, jogaram ele dentro de um buraco, né? E pegaram a roupa dele, rasgaram todinha, sujaram com sangue de animal, chegou para o pai deles e falou que ele estava morto. Né, tia Carlinha? É, que triste, né, gente? Inveja é algo bom? Não é, né? Inveja só traz tristeza. Então, nós devemos ter inveja dos nossos amiguinhos? Nós devemos ter inveja dos sonhos? Não, né? E para continuar essa história, como a tia Gi falou, os irmãos dele tinham muita inveja porque José era um dos filhos preferidos de Jacó. E por isso o pai dele deu uma túnica, né? Como a tia Gi falou, muito bonita e brilhante. E os irmãos ficaram irados, porque eles não ganharam. Por que só José ganhou? E aí eles se juntaram e tiveram a ideia de pegar José e rasgar a túnica dele, jogaram ele no buraco. E aí, sabe o que eles fizeram com José? Eles venderam José como escravo. E aí eles foram até o pai deles e falou que o José morreu. O pai ficou muito triste
porque achou que tinha perdido o seu filho preferido, não é, tia Gi? E aí, você sabe o que aconteceu depois disso? Conta aí, tia Gi. Depois disso, José tinha vários sonhos, né? Um dos sonhos dele, ele sonhava que ia chegar no povo e todo mundo ia baixar a cabeça para ele, que ele seria como se fosse um rei. Mas ele falou assim, gente, como que pode acontecer isso se eu estou aqui como escravo? Então, Carlinha, o sonho do faraó era que tinham 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas e 7 espigas viçosas. Só que ele não conseguia interpretar. E aí ele mandou chamar várias pessoas. Aí falaram que tinha um rapaz, um escravo, que conseguia decifrar os sonhos. Sabe quem era esse escravo? Sabe, Daniel? Era o José. E aí, José foi lá e falou o significado desse sonho para o faraó. Né? Que eles iam ter 7 anos de fome, de seca. E aí, o que o faraó fez? Ele guardou todos os mantimentos, todas as comidas, e ele se protegeu, porque ele acreditou no sonho de José. Mas tinha pessoas que não acreditaram. E sabe quem foram essas pessoas que foram procurar ajuda e encontraram José? Sabe quem? Os irmãos dele, né, tia Gi? Os irmãos dele. E quando José viu os irmãos, sabe o que José fez? José perdoou os irmãos dele, ajudou eles. E nesse processo, né, José foi eleito como o imperador, porque ele começou a ajudar. E aí aquele sonho que ele tinha tido lá há muito tempo, né, que as pessoas estariam reverenciando ele, aconteceu. Né? Então, todos os sonhos que José estava tendo, aconteceu. Então, por mais que ele tivesse virado, foi traído pelos irmãos, por inveja, virou escravo, ele continuou acreditando em todos os sonhos deles aconteceram. E mais do que isso, ele perdoou os irmãos que fizeram muito mal para ele. Né? Então, na escola de vocês que estão em casa também, já aconteceu com vocês alguma coisa que algum amiguinho fez, mesmo com intenção ou sem intenção, que você ficou triste, pensando assim, poxa, por que ele fez isso comigo? Né? E aí depois você perdoou esse amigo? José perdoou até o irmão que fez como escravo, né, tia Carlinha? Então, o que nós devemos aprender dessa lição de hoje? Que nós devemos guardar os nossos sonhos bem guardados, que nós não devemos ter inveja dos nossos amigos, dos nossos irmãos, e que nós devemos orar todos os dias para que Deus possa proteger os nossos sonhos. Combinado? Os nossos amiguinhos daqui, do nosso cultinho, eles já aprenderam que eles devem fazer o que com os sonhos? Guardar. E o que mais? Orar. Muito bem. Guardar, proteger e orar. Muito bem. Eles aqui já aprenderam e vocês aí de casa aprenderam agora. Então, vamos guardar os nossos sonhos e vamos orar. Combinado? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou.
são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. E aí, galerinha? Ficaram animados com a nossa história sobre José? Isso mesmo. José era filho de Jacó. Era o filho preferido. E Jacó, por amar muito José, deu uma roupa linda para o seu filho, uma túnica, muito colorida, muito brilhosa, muito linda. E os seus irmãos, com inveja de José e com raiva, venderam José como escravo. Mas o Jesus, nosso Deus, ele tinha algo especial para José. José, ele tinha um plano perfeito. Jesus, ele escreve certo por linhas certas. Aquela história de certo por linhas tortas não existe, porque Jesus, ele é perfeito em tudo o que ele faz. Então, tenha certeza que os seus sonhos serão realizados este ano. 2021 é o ano profético de Deus em nossas vidas, amém? Então, vamos terminar agora com a nossa oração e agradecer a Deus, porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigada, Deus, porque podemos sentir o nosso amigo Espírito Santo ao nosso lado. Senhor, faça morada em nossos corações. Guarda cada criança, cada professor, cada família. Senhor, guarda cada líder. Senhor, que nós possamos estar debaixo da Tua proteção. Te entregamos tudo que temos, Pai. Te entregamos tudo que a gente pretende ser. Em especial os nossos sonhos e o nosso coração. Te amamos, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meninas? Meu coração quer Tua presença. Aleluia. Meu coração quer Te adorar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Vem, vem, vem. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Vem com Teu fogo, vem com Tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra Te adorar, pra Te adorar. Vem com Teu fogo, vem, vem com Teu fogo, vem com Tua glória nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra Te adorar. Traz renovo, traz renovo, traz renovo, vasos novos pra Te adorar.
todo aquele que adora ao Senhor, aplaude ao Senhor essa noite. Amém.